Fala aí, transbordante, como é que você tá? Seja muito bem-vindo ao terceiro vídeo dessa série sobre como organizar a sua vida para viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Se você é novo aqui no canal e tá chegando nesse vídeo aqui pela primeira vez, cara, eu recomendo que você venha aqui na descrição e você vai ter o link para você ir lá para o primeiro vídeo da série. Nós estamos fazendo uma série de 7 dias para você poder avançar dentro desse assunto que é a organização. É como você organizar a sua vida. Eu estou fazendo essa série aqui porque muita gente que me acompanha chegou até mim, né? Conhece o Douglas, conhece o nosso projeto aqui dos Transbordantes, conhece o canal por conta do assunto de um vídeo meu que viralizou, que é sobre organização, aonde eu falo que se organizar é abrir espaço para Deus agir na sua vida. E partindo desse assunto, muita gente começou a compartilhar comigo lá dentro do grupo dos Transbordantes. Se você ainda não faz parte, o link do nosso grupo no WhatsApp, que é gratuito, tá aqui na descrição. Clica aí, a gente já tem mais de 1000 transbordantes por lá e vai ser um prazer ter você junto com a gente no grupo. Cara, muita gente começou a compartilhar e falou assim: Douglas, eu tô sentindo muita dificuldade na minha vida para me organizar e eu sinto que isso está me afastando de viver aquilo que Deus tem para mim. E aí foi quando eu orei e falei: Senhor, a gente precisa ajudar essas pessoas com isso. E Deus já começou, né, a tocar o meu coração a respeito disso realmente. Foi algo que eu fui falar diante de Deus, fui falar: Deus, eu quero desenvolver algo dentro disso. Eu estou vendo que as pessoas estão precisando e Deus tem nos abençoado com mensagens diárias aqui sobre organização. Então, pelos próximos, hoje é o terceiro dia, pelos próximos 4 dias, continua firme com a gente aqui. No final tem oração, então fica até o final e vamos para cima para esse terceiro dia que a palavra tá poderosa, hein? Cara, fica aqui que isso aqui vai falar com você. Se eu fosse você, eu já dava o like aí, já para garantir que, meu, você pode ter certeza que o negócio, já dá o like para garantir aí pela fé que o negócio vai falar com você aqui hoje. Presta atenção, vamos para cima. Ó, hoje eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Mateus 6, a partir do versículo 25. Aqui, Jesus está contando a forma como nós devemos viver a nossa vida. E Jesus entrega um princípio muito valioso sobre organização. Basicamente, o que ele está dizendo aqui para a gente? Olha, se você fizer isso daqui em primeiro lugar, tudo, todo o resto vai fluir. Todo o resto vai funcionar. Só que se você não fizer isso daqui primeiro, todo o resto vai virar uma bagunça. E aí, tem muita gente, talvez você que está aqui assistindo esse vídeo, está com a sensação de que sua vida está uma bagunça, de que a sua vida está uma desordem, de que a sua vida não está acontecendo, não está fluindo. E Jesus, ele nos entrega o princípio por trás de ter uma vida organizada, por trás de ter uma vida leve, por trás de ter uma vida em paz, a paz que Deus nos dá. Não estou dizendo uma ausência de guerra, não estou dizendo uma ausência de preocupação, muitas vezes. Não estou dizendo uma ausência de aflição. O próprio Jesus disse que nós teríamos aflições, mas ele não disse que nós viveríamos uma vida aflita, que nós teríamos momentos aflitos. Nós viveríamos sim aflições, mas Jesus, lá em João 10:10, diz que ele veio, o inimigo vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, entenda, Deus não quer que você viva uma vida caótica. Ele quer que você viva uma vida de obediência, de fé e buscando em primeiro lugar isso daqui que eu vou ler para você. Então vamos lá? Lá em Mateus 25, em Mateus 6, no versículo 25, Jesus diz o seguinte: Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida. Talvez você conheça essa passagem, mas, cara, não faça um pré-julgamento do tipo assim: ah, não, eu acho que eu já sei o que ele vai falar. A revelação que eu vou trazer para você aqui, eu acredito que você não ouviu em lugar nenhum ainda. Não que eu sou o dono da verdade, não que eu sou o dono de uma única revelação, mas é que eu vejo poucas pessoas falando sobre essa visão a respeito dessa passagem. Então eu acredito que vai ser a primeira vez que você vai ouvir falar sobre isso. Presta atenção. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque
vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Primeira coisa que eu quero te dizer. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Primeira área da sua vida que você precisa organizar é a sua área espiritual. Você precisa começar a organizar a sua vida espiritual, porque está no princípio. Isso saiu da própria boca de Deus. Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que são essas coisas que Jesus falou que seriam acrescentadas? É as coisas pelas quais eu e você muitas vezes ficamos preocupados e gastamos a nossa vida em troca dessas coisas. Jesus estava falando sobre o que comer, sobre o que vestir, estava falando sobre o que beber. E muitos de nós passamos uma vida inteira preocupado com aquilo que Jesus disse assim, ó. Eu vou falar nas minhas palavras, né? A forma como eu enxergo esse versículo. Quando Jesus fala assim, ó, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, para mim, sabe o que Jesus está dizendo? Que aquilo que você gasta a sua vida inteira achando que você precisa conquistar, se você me buscar em primeiro lugar, tudo isso eu vou te dar como bônus. Tudo isso vem acrescentado. Você está entendendo? Eu não sei se isso está te tocando fortemente. Cara, quando eu entendi isso, isso me tocou tão profundamente que eu disse, cara, eu preciso entregar tudo que eu tenho em prol de buscar o reino de Deus e viver pelo reino de Deus. Talvez você está falando assim, meu Deus, Douglas, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou ter que virar pastor, agora eu vou ter que virar profeta, agora eu vou ter que fazer igual você, abrir um canal para falar do evangelho? Se você sentir que esse é seu chamado, seja muito bem-vindo, meu filho. Deus, ele chama os improváveis mesmo, aqueles que acham que não dão conta. Por quê? Porque ele não olha a aparência nem a habilidade, ele olha o coração. Deus sabe que a habilidade é treinável, mas coração ensinável poucos têm. Habilidade é treinável, coração ensinável poucos têm. Por isso que Deus escolheu Davi, não escolheu os outros irmãos, que eram os mais fortes, que eram aparentemente que eram guerreiros. Escolheu Davi por conta do coração. Ele disse isso para Samuel. Samuel, não olha a aparência, olha para o coração. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. O coração, Deus tá olhando para a essência, Deus está olhando para o centro das coisas e não para o que está em volta. Então, quando Jesus está dizendo aqui, olha, primeiro você precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo o quê? Para você buscar esse reino primeiro, você precisa buscar primeiro o dono do reino. Você precisa entender quem é o dono do reino. O dono do reino é Jesus, é Deus. Você primeiro precisa buscar a verdadeira intimidade com Deus e não é sobre ir na igreja todo domingo. Você precisa sim ir para a igreja. Cara, é um fato. Você precisa estar em comunhão com outros irmãos, você precisa estar num ambiente que edifique a sua fé. Você precisa estar, se você quer, vamos lá, se você quiser ficar mais forte fisicamente e quiser ser mais saudável na sua saúde, o que você faz? Você não vai para uma academia? Você não começa a frequentar talvez um nutricionista para poder aprender a comer melhor? Por que as pessoas não têm, a lógica não bate? Por que quando as pessoas elas querem viver mais da vontade de Deus para a vida delas e elas querem ter uma vida mais alinhada, elas querem ver a vida de fato acontecer e ver a vida fluir, elas falam assim, não, eu não vou para a igreja. Elas querem crescer a vida espiritual sem ir para o lugar aonde fornece isso para elas. O que eu estou dizendo para você é o seguinte, você não vai encontrar tudo o que você precisa na igreja, porque ir para a igreja é o básico da vida de quem está buscando crescer espiritualmente, de quem está buscando a Deus, é o básico de uma vida cristã.
não é a vida do evangélico, não é a vida do crente. É o básico da vida de quem acredita em Deus e entende que Ele pode te fornecer aquilo que você realmente necessita. Você precisa estar na presença dele, entende? Você tem que entender que da mesma forma que o peixe não sobrevive fora d'água, você não sobrevive fora da presença de Deus. Entende? Então é necessário você estar em ambientes que tragam isso para você, que tragam esse crescimento espiritual, essa maturidade espiritual. E a igreja é um desses ambientes. Mas não é o lugar onde vai fornecer tudo o que você precisa. Apenas ler a Bíblia também não é a única coisa que você precisa fazer, porque eu conheço gente que vai na igreja há mais de 20 anos e lê a Bíblia há mais de 20 anos, só que a pessoa não tem maturidade espiritual, maturidade emocional. É apenas um conhecedor da palavra. É o que a própria palavra de Deus diz. A letra por si só, ela mata, mas o espírito vivifica. Então, o que você precisa entender? Além de cumprir o básico da vida cristã, que é ir para uma igreja e ler a palavra de Deus, esse é o básico. Você precisa buscar a presença desse Deus. E você precisa buscar amar estar na presença dele. Você precisa entender que sem estar na presença dele, a conta não fecha, a conta não bate. Então você primeiro precisa conhecer verdadeiramente esse Deus. E não é sobre você ir lá e ser tão formal diante do Senhor, ser tão formal diante dele, que ele nem vai reconhecer quem você é. Deixa eu te falar, Deus, ele conhece você antes mesmo de você conhecer a si mesmo. Deus sabe quem você é antes mesmo de você achar que você sabe quem você é. Então, meu filho, minha filha, ele te conhece tão profundamente que tem coisa que você precisa falar para ele. Tem uma forma que você precisa chegar diante da presença dele, que é de coração aberto, que é rasgar o teu coração. Você não tem noção do quanto que você vai se tornar íntimo de Deus a partir do momento em que você rasgar o teu coração com ele. E a partir desse momento você vai começar a entender verdadeiramente o que é ter intimidade com Deus. Tem gente que se sente tão à vontade de abrir o coração com um amigo, tem gente que quer, sempre tem aquela pessoa que você fala assim, nossa, com esse amigo, com essa amiga minha aqui, eu consigo, ou com meu marido, com a minha esposa, eu consigo, nossa, abrir meu coração, falar tudo que eu sinto, tudo que eu penso, só que muitas vezes chega diante de Deus e não consegue fazer isso. Deixa eu te falar, ele é o único capaz de resolver 100% dos seus problemas. Então é para ele que você tem que abrir o teu coração. Tem coisa que tem que estar só entre você e ele. Entenda, homens não são capazes de resolver o teu problema. Homens e mulheres podem te ajudar, mas você precisa buscar aquele que é eterno e que está tão próximo de você quanto você pensa. Ele escolheu habitar dentro de você a partir do momento que você aceita o Filho dele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Então deixa eu te dizer uma coisa. Quando Jesus diz assim, busque primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, sabe o que ele está dizendo? O que o verso anterior diz o seguinte, ó. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Delas o quê? Dessas coisas. Jesus está dizendo, vocês têm um Pai que sabe de tudo o que vocês precisam. Você entende que a lógica do reino ela é muito simples? É Jesus dizendo, busca o reino de Deus, busca primeiro a tua vida espiritual, busca primeiro organizar a sua vida espiritual, busca primeiro ter intimidade com Deus, primeiro busca estar ali no tete a tete, alinhado com Deus e entender o que Ele quer para a tua vida, que a partir desse momento, tudo aquilo que você está gastando a tua vida inteira buscando, você vai receber como bônus. Deus sabe do que você precisa. Só que enquanto você não souber que você precisa dele, ah, mano, eu não sei se você está entendendo o que eu estou compartilhando aqui, não. Deus sabe de tudo que você precisa, só que eu não sei se até hoje você sabia o quanto que você precisa dele. Talvez você muitas vezes pode buscar Deus só num momento de emergência. E deixa eu te falar, Deus, ele sabe que você precisa dele para todo e qualquer momento. Para o momento de desfrutar, para o momento de lutar, para o momento de guerrear, para o momento de orar, para o momento de comer. Deus sabe o momento em que você senta, em que você levanta, em que você trabalha, em que você dorme. Deus sabe tudo aquilo que você sente. O que está faltando para você ir rasgar o teu coração diante dele? Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você
não conseguir derramar o teu coração, e eu não estou falando sobre chorar na presença de Deus, é sobre isso, se você sentir, mas eu estou falando, se você sentir ali aquele momento, aquela coisa de tipo, meu Deus, eu chorei. É maravilhoso chorar na presença de Deus, mas o que eu estou querendo te dizer é, entenda uma coisa, não é sobre uma vida vazia, não é sobre uma vida onde você tem uma interação com Deus, não, é você ter intimidade com Ele. É você ir lá e rasgar o teu coração, sabe? E falar assim para Deus, Deus, ó, o que eu penso é isso. Deus, ele quer os sinceros de coração, e a partir do momento em que você começar a fazer isso, você vai começar a entender quem Deus é. A sua vida espiritual vai começar a ser organizada. E aí você vai começar a entender o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E aí você vai começar a ver que, opa, tudo aquilo que estava tão difícil eu organizar na minha vida começou a ficar simples. Espera aí, o que está acontecendo? É claro, porque você começou a cumprir aquilo que Jesus pediu. Aquilo que ele pediu na palavra dele, aquilo que ele disse, olha, não existe outra forma de fazer. A forma de fazer que Deus falou é essa. Primeiro você busca o meu reino e a justiça do meu reino, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Se você viver uma vida contrária a essa, você vai viver uma vida atribulada. Você vai viver uma vida preocupada. Você vai viver uma vida sempre em desordem. A sua vida só vai começar a se organizar a partir do momento em que você começar a buscar a Deus em primeiro lugar. Primeiro, você tem que ir para o teu quarto, fechar a tua porta e buscar a Deus verdadeiramente, rasgar o teu coração com Ele. Se você falar assim, poxa, eu não consigo ter intimidade com Deus, cara, vai lá e rasga o coração com Ele e fala assim, Deus, eu não estou conseguindo ter intimidade com o Senhor, eu preciso, eu quero, eu tenho vontade. Muitas vezes tem gente que tem vergonha de chegar diante de Deus e falar dos erros. Ei, deixa eu te falar, Ele é o único que pode te ajudar a corrigir a sua rota errada na vida. Entenda, cara, quem espera ficar. Eu tô mal de saúde, né? A pessoa, tô dando um exemplo, a pessoa tá mal de saúde, aí ela fala assim: não, vou esperar eu ficar bom, depois eu vou lá no médico e só conto o que eu tive. Aí não faz sentido você ir no médico. Tem gente que tá falando assim, não, tô esperando ficar todo corretinho, todo certinho, para depois eu ir falar com Deus, porque eu tenho vergonha. Ei, deixa eu te falar, ele é o único que é capaz de limpar os seus pecados, ele já perdoou os seus pecados, ele é o único capaz de te alinhar na verdadeira rota da vida. Então você tá esperando o quê para ir para a presença dele, começar a buscar o reino dele em primeiro lugar, e aí você vai começar a ver que tudo aquilo que estava difícil na tua vida começou a se organizar. Talvez tá difícil demais para você em relação ao trabalho, em relação à família, em relação à rotina. Talvez está pesado demais para você a questão das suas emoções, talvez está tudo pesado demais na tua vida. É só porque você inverteu a lógica. Deus falou assim, cara, você tem que me buscar em primeiro lugar. A partir desse momento, o resto vai organizar, o resto vai acrescentar, o resto vai acontecer. Então me busque verdadeiramente. Ei, tá escrito lá em Jeremias, cara, lá em Jeremias, tá escrito assim, ó, que o desejo de Deus era apenas que nós chamássemos Ele de Pai e que nós reconhecêssemos que Ele é o nosso Pai. Entenda, Deus é o teu Pai. Você primeiro precisa buscar Ele. Organiza o teu relacionamento com Deus, a tua vida espiritual. Você está pecando, chega diante de Deus e fala, Deus, eu não aguento mais pecar sobre essa coisa aqui. Eu não aguento mais esse pecado, me ajuda a me limpar disso, me ajuda a me livrar disso. Se arrependa verdadeiramente dos seus erros. E isso só vai ser possível quando você entender quem Deus é. Que Ele não está te punindo, Ele não está te condenando, Ele não está te culpando por aquilo que você fez. Em Isaías 43 diz que Ele escolhe não lembrar mais dos nossos pecados. E para que ele lembre dos nossos erros, a gente vai ter que falar para ele, porque ele escolheu não lembrar. Então entenda, Deus quer o teu coração verdadeiramente. Vai a partir de agora, termina esse vídeo aqui, vai para a presença dele verdadeiramente, rasga o coração com ele e você vai começar a ver. A partir do momento que você começar a fazer isso, a tua vida vai começar a fluir, vai começar a se organizar. Fecha seus olhos que eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que a pessoa que está assistindo esse vídeo agora nesse momento, que ela possa entender que o único lugar de organização, o único lugar de fluir, o único lugar de que as coisas
realmente começam a acontecer na nossa vida é o lugar onde nós habitamos na tua presença. O Senhor escolheu, Pai, viver dentro de nós. O Senhor escolheu habitar dentro de nós e nós escolhemos, Deus, viver na tua presença, porque nós sabemos que não existe vida fora do Senhor. Então, para que essa consciência esteja sobre a vida dessa pessoa nesse momento agora que está assistindo esse vídeo, que se ela estiver sentindo culpa, que essa culpa cesse agora em nome de Jesus. Se ela estiver sentindo medo, que esse medo cesse agora em nome de Jesus. E para que ela sinta verdadeiramente, entenda verdadeiramente o Pai que o Senhor é, o amor que o Senhor tem e a tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa. E para que ela sinta fome, sede, que um fogo arda no peito, no meio do peito dela, Pai, agora em nome de Jesus, para que ela busque a tua presença a partir desse momento, que ela não consiga terminar esse dia, que ela não consiga terminar de assistir esse vídeo, na verdade que ela não consiga terminar nada hoje na vida dela antes de buscar a tua presença, porque é disso que nós precisamos. Não é sobre as preocupações da vida, mas é sobre buscar o Senhor, Pai. É isso que eu peço e declaro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus abençoe verdadeiramente a sua vida. E que o Senhor possa, de fato, te fazer entender que é a partir da busca dele que você começa a organizar todo o resto. Eu te espero aqui amanhã. Se você ainda não compartilhou esse vídeo com a pessoa que veio aí na tua mente, no teu coração, pense em alguma pessoa que precisa ouvir isso aqui que foi compartilhado hoje. Compartilha, porque muito provavelmente tem alguém nesse momento orando pela solução que você acabou de receber. Compartilha isso. E se você quiser ser meu aluno, quiser fazer parte da Escola do Propósito, que é o ambiente que vai te forjar para cumprir o teu propósito aqui na Terra, primeiro link na descrição. Lembra de deixar seu like, deixa seu comentário aí nesse vídeo. Se quiser deixar um pedido de oração, nós vamos estar orando por você. Que Deus abençoe e até amanhã. Tamo junto, transbordante.